Então chegou o dia em que ela disse chega. Cansada estava de dividir cápsulas toda noite. E cansada ficava mais ainda durante o dia, quando o sono químico lhe sufocava a mente. Por semanas sentiu seu corpo remoer, chorou e riu. Brigou com muitos e vomitou. Até que do sangue sumiu a dependência. E os dois lados ficaram certos, não mais bipolares. Organizada, a moça tomou como prática os exercícios. Mas de noite, na hora de dormir e de manhã, assim que acorda, ela reza. Às vezes, ainda chora implorando ao caos que dela desista. Boa sorte, pequena garotinha. A sua mãe é você mesma. Poema escrito por Fernanda Young no livro Dores do Amor Romântico. Eu sou Gisele Ribeiro, sou poeta e sou professora de teoria literária na Universidade Federal do Pará. Não sou psicóloga, não sou psiquiatra, também não sou especialista em depressão. Mas tive algumas experiências com esses sintomas e por esse motivo talvez eu deseje agora falar com quem ainda tem esses sintomas. De pensar assim um pouco o que é a vida e o que é a morte e como estar entre essas duas pontes, essas duas fronteiras. De que lado eu escolho me manter, se na vida, se na morte. E como eu faço para permanecer nessa ou querer alcançar esse outro lado da ponte. Primeiramente, eu posso dizer que a vida para mim é talvez um novelo. Vejamos, é um novelo. Para os depressivos, a vida é um novelo de linhas obscuras, sombria. Né? É um novelo pequeno, de fios curtos e sombrios. Para quem não tem depressão, quem não foi acometido por esse grave desfalque da vida, a vida é um novelo com fios mais longos, né, e coloridos. Um novelo grande e colorido do qual ela pode se manter equilibrada, mantendo um certo grau de aceitação pela vida. Pois bem, para os depressivos, eles esperam que esse novelo alcance o mais rápido possível o fim da linha. Para os depressivos, eles esperam que esse novelo sombrio alcance, ou se não chegar até o fim desse novelo, que ele possa se ruir. Acredito que a vida para os depressivos seja esse novelo. Falo como alguém que também já viu a vida assim, por esse fio. Até que um dia descobri uma coisa que nem sabia ainda até então, né, da existência. Descobriu a arte de contar histórias e foi tomado por ela. No caso, estou me referindo a mim, né? Foi tomado por ela. E quando os especialistas em psicologia, em psicanálise, dizem que as histórias curam, há quem não acredite. Mas eu, que experienciei essa façanha, eu posso lhes garantir. As histórias curam. Depois, eu me vi muito mais, em um grau muito maior, de contato com a poesia, porque sou poeta antes mesmo de me descobrir contadora de histórias. Então, veja só, esse mundo se alargou para mim. Esse novelo, que era um novelo
de fio sombrio se transformou em outra coisa. Né? Antes que ele ruísse, que ele puísse e quebrasse, esse novelo tomou nova forma. E é dessa forma nova que eu queria falar com quem tem essa epiderme na alma, chamada depressão. A depressão mata, sim. É doença, sim. Por mais que alguns digam que é frescura, que é um desejo de querer a atenção do outro, tem gente lá fora se jogando do prédio bem alto. Tem gente lá fora se atirando aos rios. Tem gente lá dentro tomando doses e doses de medicamento. Depressão não é frescura, não é carência. Depressão é doença. Dar a guinada, dar a volta nesse cenário que antes era de depressão, é possível. Como transformar, por exemplo, aquele fio de linhas tão sombrias em um fio colorido, num fio mais longo e festivo. Quando eu me descobri contadora de histórias, no início era meio tumultuoso isso dentro de mim. Mas quanto mais eu me aproximava das histórias, ou pela escuta, ou pelo livro ali, aberto e lido, num momento de maturação, de aceitação do que estava ali diante de mim naquelas páginas, e fazer com que aquelas páginas fossem companhias para mim, o cenário, né, a paisagem foi se transformando. Então hoje eu consigo ver a vida nesse novelo de fios muito longos e coloridos. Em momentos de desespero eu talvez não funcione com todo mundo, mas eu queria lhes dizer que funciona muito comigo, funcionou muito comigo, e até hoje quando eu tento voltar àquele fio sombrio, eu abro a janela do quarto, eu deixo entrar a brisa, eu boto uma música mais festiva que os outros dias eu ouvia, boto uma música mais festiva, aumento o volume, cantarolo junto, como se eu estivesse expulsando essa tristeza, expulsando esse desejo de alcançar o outro lado da ponte. Talvez não funcione para você, mas para mim funciona. E aí vem a camada de pensamentos na minha cabeça das pessoas que eu gosto e que eu sei que me gostam. E vem a camada de pensamentos do quanto a minha ausência na vida dessas pessoas poderia ser doloroso para elas também. E vem a camada de pensamento do quanto eu também, sem essas pessoas, poderia ser pior. Que estejamos muito mais aptos a manter a ponte segura, com esse limite de que eu quero muito permanecer desse lado da ponte, porque a morte que está ali do outro lado da ponte, ela vai acontecer, mas eu não preciso adiantar e eu nem preciso chamar, porque ela virá. E talvez esse depoimento que eu estou fazendo aqui não sirva absolutamente nada para quem tem um grau agudo de depressão. Talvez não. Mas eu queria lhes dizer que quando meu irmão morreu num acidente de carro, minha mãe chorava desesperada. Natural, né? De todas as mães que têm filhos amados. Ela chorava desesperadamente, querendo arrancar aquela dor do peito a todo custo. Meu pai já tinha falecido e eu lembro muito dela dizer assim pra gente, né? Éramos 9 filhos, depois da morte do meu irmão, caímos na soma, ficamos a 8 filhos, né? E desses 8 filhos, alguns estavam na sala acolhendo minha mãe. Eu era uma delas. E ela chorava muito, segurava no peito como quem queria arrancar a dor. E ela dizia que queria morrer também. Lembro que o médico, amigo da família,
tentando ajudar, dizia a ela para ela lembrar dos 8 filhos que tinham ficado, para que ela conseguisse força. Nesse tempo, o cuidado era com ela. A gente ia conseguir alcançar o luto, mas a preocupação maior era em cuidar da mãe. Depois de tudo isso, quando a tristeza aguda quer me visitar, eu consigo pensar na mãe, nessa dor da mãe, e no quanto eu não quero mais que ela passe por isso, o quanto eu quero cuidar dela para que ela não sofra mais tão profundamente como sofreu com a perda de um irmão. E aquele fio que era sombrio e ganhou cores, está sempre refazendo as suas cores. E quando a minha tristeza aguda quer me visitar novamente, eu canto um acalanto, faço ela dormir e se manter no lugar que é dela, ali, do outro lado da ponte. Vai dormir, menino, tua mãe tem que fazer. Vai dormir, menina, tua mãe tem que fazer. Vou lavar, vou engomar camisinha pra você. Vou lavar, vou engomar camisinha pra você. Tu, tururu, chorava eu, chorava tu. Tu,